de Phi, máscara da beleza, máscara de Mas-4. Essa máscara levou o nome de máscara de Phi em homenagem, né, ao arquiteto que construiu o Pantenon. E ele usou o triângulo de ouro, que é o quê? É uma sequência matemática onde leva em consideração o número 1,618, onde o lado maior é relacionada com o lado menor. Então, é uma sequência matemática que leva em consideração, né, a medida de 1,618. E a partir desse número que foi criada, né, a fórmula da beleza, onde a gente tem, né, questão de proporção, de o tamanho do olho deve ser proporcional à distância entre os olhos, ao tamanho do nariz, e a boca deve ser 1,5, assim como o rosto ele deve ser, né, 4 medidas do olho para definir a largura do rosto. Então, levando em consideração todos esses cálculos matemáticos, foi criada a fórmula da beleza que está na máscara. Porém, nós temos a máscara que é a máscara matriz e nós temos também a máscara baseada, né, nas etnias. Então, nós temos a máscara da etnia caucasiana europeia, nós temos a máscara de Phi da característica asiática e nós temos a máscara de Phi masculina, feminina e também nós temos a máscara de Phi da etnia negra, né, da etnia afro. Então é importante que a gente leve em consideração os cálculos matemáticos dessa máscara de Phi, dessa fórmula da beleza, mas que a gente também leve em consideração a questão, né, dos traços faciais de etnia, para que a gente tenha uma maior assertividade ali nos cálculos do rosto e na análise dessa beleza. Lembrando que beleza é sinônimo, né, de simetria, proporção. Isso nós não devemos questionar. Porém, existem também outros parâmetros de beleza que devem ser levados em consideração. Por exemplo, o que traz beleza para o rosto é a questão da textura da pele, né? Se a pele é reluzente ou não, as cores, a textura, a questão percebida pelo nosso cérebro, a questão, né, de fatores que geram, né, essa questão de emoção para o nosso cérebro, né, que ativa ali os nossos sensores de recompensa no cérebro. Nessa análise, nós vamos levar em consideração a questão de simetria, proporção que existe na máscara através dos cálculos minuciosamente feitos na máscara de Phi, em toda a análise do rosto, dos elementos desse rosto, mas também nós vamos procurar o que é belo para o nosso cérebro. A questão, né, do que desperta a emoção e o que tipo de emoção é despertada ao ver aquele rosto, né? A questão das expressões faciais que nós devemos levar em consideração. Além disso, nós também temos que levar em consideração a questão, né, hormonais e também de características que são femininas, masculinas, e a questão, né, do que o nosso cérebro considera bonito e atraente de acordo com a nossa cultura e com a nossa vivência. Então a gente percebe aqui que a beleza está relacionada com o nosso centro de prazer do cérebro, né? E o nosso cérebro ele é especialista em fazer pré-julgamentos. Então, é levado em consideração uma porção de coisas para definir se um rosto é bonito ou não. Porém, matematicamente, a gente tem, né, esses cálculos que é a fórmula da beleza para definir, né, ou para nos orientar, né,
sobre um rosto se ele está com simetria e proporção, porque a simetria, né? Simetria é uma coisa igual, que tem igualdade. E a assimetria é algo que é desigual, ou seja, todo mundo tem assimetria. Porém, quanto menos assimetria a gente tiver, mais bonito é considerado esse rosto. E também na questão de proporção, um rosto quanto mais proporcional também é considerado mais bonito. Por isso que a máscara de Phi irá nos orientar, né, em questão da proporção do rosto através, né, dos números de ouro, da máscara de Phi e do número, né, do triângulo de ouro, que é 1,618. Porém, é importante a gente levar em consideração também outros parâmetros de beleza e o que é despertado no nosso cérebro, né, como a questão de bondade, né, e que está já, né, inserido no nosso cérebro de forma involuntária. Então, quando a gente vê um rosto, a nossa parte do cérebro que é responsável por reconhecimento facial, que é o giro fusiforme, né? Ele é ativado, então é despertado algumas emoções, e essas emoções podem ser positivas ou negativas, porque o nosso cérebro ele faz um pré-julgamento, né, de bondade, de capacidade também, que estão ali, né, e embutido no nosso cérebro essa questão de bondade e de, né, competência. Por isso que é importante a gente ter uma imagem que é alinhada não só na questão da beleza, mas também levar em consideração questão hormonais, né, porque o nosso cérebro leva em consideração, né, para definir se aquela imagem é atraente, se ela vai ativar os nossos centros de recompensa no cérebro, né? Porque o nosso cérebro procura por isso. Então, a gente considera como belo, né? Homens consideram mulheres belas com características tipicamente femininas e mulheres acham homens atrativos com características tipicamente femininas, que é o quê? Né? A boca ser mais volumosa, né? Os olhos ser maiores, ter o nariz mais fino e as maçãs do rosto mais elevado, como indicativo de feminilidade e de maturidade. Já as mulheres acham bonito aqueles homens que têm a sobrancelha um pouco mais grossa, o maxilar mais grosso, né? As bochechas sem volume. Então aí a gente percebe que existe também a questão hormonal. As expressões faciais também irá falar muito, pois existem algumas expressões que vão nos remeter, né, à tristeza, à melancolia, à felicidade, a alertas. Então, tudo isso desperta uma emoção quando a gente olha um rosto e aí sim o nosso cérebro faz aquela associação, né, de bondade, de competência e também se aquele rosto ele é agradável ou não, a questão de contemplação, levando em consideração também a questão cultural e o que a gente tem embutido no cérebro, o que a gente teve de vivência, né? Teve de experiência, para que a gente tenha no nosso cérebro despertado essa questão de bondade ou não, e se aquela imagem ela é bacana ou não, se ela gera medo ou se ela causa uma sensação, né, mais de tranquilidade. Tudo isso é despertado em nós através do rosto. Por isso que é importante a gente cuidar da nossa imagem facial, pois ela é 80% da nossa comunicação não verbal. Quando a gente olha para um rosto, a primeira coisa que a gente fica muito tempo observando e olha primeiro quando a gente vê o rosto é os olhos. Logo depois o nosso olho ele vai percorrer ali o nariz e depois ele vai também para a boca. Então esses elementos eles são fundamentais, né, para a nossa comunicação
e principalmente para a comunicação não verbal, porque o nosso cérebro ele leva cerca de 7 segundos para fazer um pré-julgamento, né, de bondade, de capacidade. Então é importante que a gente tenha, além da beleza, né, se preocupe com a nossa comunicação não verbal e o que a gente quer expressar e despertar nas outras pessoas através da nossa imagem.